tempo de intervalo? Não, tranquilo, a gente faz revezamento. Tá bom, qualquer coisa dá um toque, porque Tá pode certo. ser um bocado puxado. Obrigada. Bom, então, dando continuidade aos trabalhos do nosso seminário, a gente segue agora para a primeira mesa de apresentações, né, dos nossos trabalhos. Essa mesa ela tem o título, né, Mesa 1, Profissionais e Serviços de Apoio aos Estudantes. Né? Vocês devem ter percebido na programação, a gente tem uma sequência das apresentações e a gente vai procurar seguir essa sequência, com exceção do Carlos, que participa de 2 apresentações e, portanto, vai unificar as 2 apresentações em uma única apresentação. Então, a sequência de apresentação dos trabalhos: Carlos Eduardo Sampaio, Cíntia Menda, Cláudia Gomes e Herbert Abreu. Lembrando que cada uma das apresentações tem um tempo de até 15 minutos, a gente pede para que esse tempo seja respeitado, né? Eu posso dar um aviso rápido quando der o tempo de vocês. Então, 15 minutos para as apresentações e depois a gente abre para perguntas, para discussões que possam surgir. Se houver alguma dúvida, eu vou estar disponível respondendo pelo chat também. E se houver necessidade, a gente interrompe a apresentação também, né? E pergunta rapidinho, enfim. Mas eu vou estar atenta ao chat, qualquer pergunta que possa surgir. Acho que é isso. Podemos começar, Carlos? Acho que sim, vamos aí. Então, passo a palavra para você. Obrigado, Mônica. Bom dia para todo mundo aqui. Acho que vou tentar dar sequência, emendar após a fala da professora Sueli. Não sei o quanto isso vai ser tão fácil, mas acho que a sugestão de começar, inclusive, por esse trabalho, que na verdade não é bem um trabalho acadêmico que eu fiz, foi mais um trabalho de tradução e de resumo. Eu acho que essa obra, a internacional, ela dialoga com muitos pontos que a professora Sueli trouxe. Na época ainda, quando eu estava conhecendo trabalhos internacionais, essa foi uma das referências que eu acabei utilizando bastante na minha tese. Acho que uma das opções de fazer essa referência é o fato dela ser uma publicação gratuita na internet. Acho que uma das dificuldades é que a gente tem algumas publicações, além de ser em língua inglesa, a gente tem que pagar pelo acesso a elas, e essa é uma publicação da Unesco, né? Então é uma publicação gratuita, e por ser uma agência internacional, ela também tentou dar um certo escopo um pouco mais internacional, e não tanto quanto algumas referências mais americanas, mas enfim, boa parte dos autores que trabalham nessa publicação, né, intitulada Student Affairs and Services in Higher Education, Global Foundations, Issues and Best Practice, eles são os mesmos autores daquele Green Book que a professora Sueli mostrou, que já está na 6ª edição. Então, assim, quem tiver acesso a ambos os materiais, acho que vai ser de bom proveito. E acho que muitos autores, eles tentam trazer algumas contribuições um pouco teóricas nessa publicação da Unesco, mas elas vão muito mais assim por um cotidiano das práticas. Assim, ele é um livro que traz algumas sugestões, assim, até de como os serviços podem se organizar. E aí, o interessante, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco como está dividido a obra, é que, por exemplo, esse debate, né, que a gente fez no final, a questão de um serviço de acessibilidade e inclusão ser deslocado de um serviço de apoio estudante ou constituir um serviço próprio, é, por exemplo, um modelo sugerido nessas publicações. Assim. Então, além da gente ter o nosso jeito brasileiro de pensar o nosso organograma sempre por setores, né? A gente não pensa por ações, a gente pensa por setor. Parece que para cada tipo de ação a gente tem que ter um setor específico. Quando a gente vai olhar para algumas publicações internacionais, as sugestões é que determinados temas eles se constituam por meio de serviços próprios, né? Então, acho que só para passar
um pouco mais rápido por esse trabalho, né? Ele é um livro, uma publicação que está dividida em 10 sessões, e aí tem uma série de subseções nessa. Eles vão fazendo uma certa descrição do que pode ser esse serviço. Então, por exemplo, um serviço de acessibilidade e exclusão tem uma descrição de onde seria a abrangência, o que caberia e o que não caberia, com algum tipo de histórico, assim, algum histórico um pouco mais internacional, um pouco mais europeu e americano, e as finalidades desse serviço. E aí eles trazem uma série de referências bibliográficas que também é bem interessante. Às vezes, alguns pontos comuns, o livro ele é mais interessante porque ele traz essas referências e a gente pode ir buscar essas outras referências. Sim, algumas pagas e outras não outras de acesso livre. Na primeira sessão, ele é uma parte mais introdutória, né, que vai trazer assim um pouco o para que é, qual é a natureza dos serviços de apoio aos estudantes. A sessão 2 vai trazer um pouco em termos de princípios, valores e éticas, ou seja, que tipo de valores deveriam estar presentes nesses serviços, sempre dialogando com os valores da instituição. Então, por exemplo, acho que uma das reflexões bem interessantes dessa sessão é que os autores vão falar que o serviço tem que dialogar com a missão das instituições e que isso nem sempre acontece na prática, né? A terceira sessão vai falar muito da preparação e do desenvolvimento profissional. Acho que em outros países, essa coisa da profissionalização de profissionais, né, que estão nos serviços de apoio já é mais frequente, com cursos, por exemplo, que a gente chamaria aqui de extensão, mas assim, com cursos, uma vez que depois o profissional foi contratado, ele continua fazendo cursos para aprimorar. E, por exemplo, em outros lugares, como os Estados Unidos, há cursos, inclusive, antes desse profissional ser contratado. Então, essa sessão vai discutir um pouco isso. A quarta sessão vai falar um pouco da importância das pesquisas, e aí pesquisas num sentido bem amplo, assim, de avaliação desse serviço. Então, vai desde uma avaliação da satisfação dos estudantes, né, do público-alvo dos serviços, até uma questão de, por exemplo, se o serviço está cumprindo com a missão dele, ou seja, se eu tenho um serviço, por exemplo, de apoio pedagógico, falando um pouco mais da minha origem, do meu trabalho como pedagogo, por exemplo, se eu penso que a minha atuação como pedagogo tem alguma relação com o desempenho acadêmico do estudante, e aí a gente vai estar falando de coeficientes, notas, etc. e tal, essa avaliação ela tem que dar conta também se o meu trabalho está repercutindo nesse desempenho acadêmico dos estudantes. Então, é um conceito de avaliação bem mais complexo, que vai falar do engajamento, do pertencimento desses estudantes, e por isso acho que ter a noção dos valores e dos princípios do serviço é super importante antes de pensar nessa avaliação. A sessão 5 vai falar um pouco sobre a questão de saúde, das instituições de ensino superior proverem algum tipo de serviço de saúde. Isso é algo que, para nós brasileiros, é muito interessante, porque nós temos o SUS, né, que é o Serviço Único de Saúde, e a maioria dos países não tem serviços que se constituem de alguma maneira parecida como o SUS. Então, às vezes, quando a gente vai para os nossos debates internos, a gente até fica numa preocupação de que se a universidade não está se sobrepondo ao SUS. Mas pensando que isso é uma publicação internacional e que esse serviço não é oferecido, eles argumentam de que pensar esses aspectos de serviços de saúde fazem todo sentido, além de questões de segurança, que vai no sentido desde a proteção do campus, zeladoria, patrimônio e tal, até uma segurança que extrapola dependendo da região, país, onde esse serviço, essa instituição está inserida. Além dos aspectos legais, assim, né, a importância da gente não fugir dos aspectos legais. A sessão 6 vai falar um pouco sobre a questão da relação entre ética e a prática. Então, a gente pensou um pouco os valores e a ética lá na sessão 2, mas a sessão 6 vai falar um pouco mais desse diálogo entre, digamos assim, teoria e prática. A sessão 7, ela é dedicada a um grupo de países mais específicos, assim, que são aqueles países que passaram por algum tipo de conflito ou por desastres naturais, em que é necessário uma reconstrução do próprio país. Então, eles vão argumentar um pouco da importância desses países nessas condições terem algum tipo de serviço específico. Eu vou pular a sessão 8, que eu vou falar mais na frente. A sessão 9 vai trazer um panorama de alguns serviços em alguns países, né? Então, assim,
foram 50 que contribuíram com a publicação, os autores, etc. Então, traz um panorama razoável, e na última sessão traz uma lista de associações internacionais, regionais e nacionais que talvez sirvam de apoio aí para nós profissionais. Só voltando, na sessão 8, ela é uma sessão que vai descrever talvez mais o que a gente concebe como serviço. E aí vai trazer uma série de sugestões de serviços que as instituições possam criar ou desenvolver. Então, eles vão chamar de aconselhamento educacional, que vai transitar muito na nossa área, que vai da psicologia para a pedagogia, talvez a sociologia, o serviço social, eles chamam de aconselhamento. O atendimento a estudantes adultos e trabalhadores, eu acho que a ideia de estudantes trabalhadores ela é muito mais comum para a gente do que para países assim desenvolvidos, né, sobretudo da Europa, dos Estados Unidos. Essa coisa de conciliar trabalho com estudos não é uma realidade tão frequente quanto para a gente. Algo pensando no apoio às entidades estudantis, às organizações dos estudantes. E aí aparece, por exemplo, o serviço para estudantes com necessidades especiais. Essa é uma sugestão de constituir um serviço específico, assim como serviços de ajuda financeira, serviços de saúde, alimentação, alojamento, serviços voltados aos estudantes LGBT, minoria étnicas, e aí isso vai depender muito da composição social do país, quando a gente está falando sobretudo de minorias étnicas, né? Porque nem sempre o que a gente chama de minoria étnica é uma minoria, às vezes é a maioria, mas não a maioria no ensino superior. Então, justamente por isso a importância desses serviços, centros para atendimentos de mulheres, que vão desde a questão, por exemplo, de pensar a saúde da mulher até políticas específicas, creches, entre outros. Então, ele é uma sessão que vai descrever, talvez, dar algumas ideias para a gente. Essa daqui acho que é uma das referências em língua portuguesa, que foi o resumo publicado no livro que a gente lançou ano passado. Então, aqui não é a obra completa, é um resumo da obra, mas está em língua portuguesa, que pode ser um acesso. Quando eu fiz o resumo, ainda era sobre a publicação do ano de 2009, é uma publicação que tem saído a cada 10 anos, e essa daqui é a publicação, digamos assim, atual, mais recente, que foi lançada no ano passado, no final do ano passado. Assim, é o mesmo material, mas já com algumas reflexões de 10 anos, assim, sobretudo desses últimos 10 anos em que questões de tecnologia apareceram com muito mais evidência do que até em 2009. Então, assim, acho que aqui é mais para deixar as referências, depois se alguém quiser conversar, a gente vai poder falar um pouco mais detalhadamente. Aqui era para finalizar, mas eu já vou passar para o próximo aqui, para o meu trabalho, para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, esse aqui já é um trabalho mais acadêmico, propriamente dito, assim, nos termos, né? O título é Assistência Estudantil na Visão de Profissionais dos Serviços de Apoio aos Estudantes, né? Aqui eu vou mais mostrar de onde eu tirei isso. Na verdade, essa apresentação hoje trata-se do primeiro capítulo da minha tese, né? Que ela foi voltada a compreender um pouco o apoio pedagógico no campo da assistência estudantil. E acho que é importante situar isso, né? Que é um capítulo da tese, porque pode ser que na interpretação aí que a gente vai fazer dos dados do que eu vou trazer, se eu não situar isso de que eu estava com foco pensando no apoio pedagógico, talvez eu fique com uma dimensão de que eu conversei com profissionais de muitas e muitas áreas que atuam na assistência estudantil. E não foi exatamente isso, foram mais com profissionais ali com uma certa proximidade com o apoio pedagógico, sejam trabalhando diretamente no apoio pedagógico ou com ações interligadas, né? E aí isso me vem, de novo, a fala da Mariana lá, com a professora Sueli no começo, essa coisa dos serviços de acessibilidade e inclusão, que, por exemplo, nas universidades onde eu fiz a pesquisa, eles se constituíam como serviços próprios, mas, de maneira geral, eles tinham algum tipo de diálogo com os serviços e com as ações de apoio pedagógico. Então, acho que só para situar vocês, a apresentação de hoje ela está vindo aí, é o primeiro capítulo da tese. Então, ainda para situar, né, a estrutura da tese, tem uma introdução, e é onde eu vou trazer dados internacionais e nacionais para falar um pouco da expansão
do ensino superior no mundo e no Brasil, assim como também o desenvolvimento dos serviços de apoio no mundo e no Brasil. No capítulo 1º, que é o que eu vou debater agora, é pensar um pouco como os profissionais que eu tive contato aí, eles pensam a assistência estudantil, né, e os serviços de apoio ao estudante. O segundo capítulo, eu pude abordar um pouco mais, para além da assistência estudantil, né, assim como algo que ainda está num processo de construção, de consolidação, mas como que o papel da identidade profissional e aí, consequentemente, da formação e das possibilidades desses profissionais se formarem, eles dialogam ou não dialogam com a concepção de assistência estudantil. O terceiro capítulo eu já vou falar um pouco mais especificamente sobre o apoio pedagógico dentro desses serviços e dentro da concepção de assistência estudantil, e no final as considerações finais. Então eu vou passar aqui já para o primeiro capítulo. Então, essa é a estrutura do sumário da tese, né, do primeiro capítulo. Eu tenho uma primeira sessão que eu vou trazer breves notas assim sobre as universidades onde eu fiz a pesquisa, num sentido um pouco mais de situar, porque elas têm histórias diferentes, foram criadas em momentos diferentes, se organizam em regiões diferentes, com quantidade de campus diferente, número de matrículas, professores diferentes, então é mais um panorama. No segundo, eu vou situar como a assistência estudantil está organizada nessas 4 instituições, que foram a Federal Rural do Rio de Janeiro, a Federal de Minas Gerais, a Federal de Uberlândia e a Federal do ABC, as 4 instituições onde eu fiz a minha pesquisa. O ponto 3, né, a seção 3, é a discussão sobre a assistência estudantil e cultura institucional, que é que eu vou falar um pouco mais agora, que se liga um pouco com a seção 4, que é um debate muito grande dentro da assistência estudantil, se a assistência estudantil é assistência social, se ela é uma forma de assistência social ou não. A seção 5, pensar um pouco como demandas externas, ou seja, né, como algo que vem, por exemplo, da Controladoria Geral da União, como aquilo que a CGU interpreta sobre assistência estudantil influencia na nossa visão interna de assistência estudantil dentro das nossas instituições. A seção 6, um pouco a ideia de planejar para não ficar apagando só incêndios, e aí também dialogando um pouco com a fala da professora Sueli, né, aquela coisa de trocar o pneu do carro com o carro andando, que ao mesmo tempo que parece uma certa característica um pouco nossa de constituir algum tipo de política pública, mas a ideia é da gente planejar para não só ficar apagando incêndio. Então, assim, a gente sabe que vai trocar o pneu do carro com o carro andando, mas eu pelo menos preciso saber aonde eu quero que esse carro chegue, não estou andando de carro só por andar de carro. E depois Carlos, Oi. Rapidinho, a gente já está no seu tempo, mas considerando que você apresentou 2 trabalhos no tempo de um, eu vou pedir para os colegas a tolerância aí da gente de pelo menos 5 minutinhos, então só para que os colegas compreendam aí esses 5 minutinhos a mais, tudo bem? Pode ser, Carlos? Pode, eu termino em 5. Então tá bom. E aí, já sabendo previamente que eu não teria tanto tempo até para conversar, acho que desse primeiro capítulo da tese, acho que tem 3 conceitos que vale a pena fazer a referência até para a gente poder conversar. Um é o conceito de cultura institucional, que na tese eu uso ele como um conceito nativo, ou seja, eu não trouxe uma referência de algum autor para pensar ele, e sim uma ideia trazida pelos próprios profissionais que vão falar assim, aqui na minha instituição é disso, 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 porque desde sempre a gente faz desse jeito. Então, a ideia de cultura institucional como um conceito nativo. E aí, o segundo conceito, acho que eu trago, que não vai dar para explorar tanto, mas que vem um pouco com essa ideia de cultura institucional, né? O Paul Pearson, ele é um autor que se dedica a pensar um pouco a história das instituições, e ele tem um conceito de bad dependency, que basicamente, o que é que ele vai dizer na ideia dele, assim, é que muitas instituições, elas têm as decisões de hoje pautadas na história e na trajetória delas. Então, assim, aonde é que eu entrei isso no nosso debate, assim, o quanto a concepção de assistência estudantil, do momento em que a assistência estudantil ela foi inserida nas nossas instituições, ou seja, o quanto uma concepção de assistência estudantil dos anos 70, por exemplo, para algumas instituições, anos 80, ou para outras instituições, o quanto isso influencia na tomada de decisões hoje. E aonde é que eu vou chegar isso lá na frente,
no apoio pedagógico, por exemplo, a gente tem ainda uma amarração das bolsas em relação à frequência, desempenho acadêmico. Então, quanto uma concepção do passado ainda influencia de hoje. E o Paul Pearson, ele não vai trabalhar nesse conceito num sentido de tipo, então se a gente começa a história desse jeito, a gente não tem possibilidades de alterar a história. Muito pelo contrário, ele vai mostrar que ter consciência da nossa trajetória faz com que a gente possa olhar melhor para os leques de opções hoje. E aí, já fazendo uma nova reflexão, que também tive a oportunidade de fazer na tese, o quanto, por exemplo, as ações afirmativas, elas foram, assim, pontos de inflexões e rupturas na maioria das instituições, assim, enquanto um ponto em que fez com que as instituições tivessem que se repensar para além daquela trajetória que estava posta nos últimos anos, né? E, por fim, acho que o último conceito trazido, talvez muitos de nós estemos mais familiarizados, é o conceito de campo, né, do Bourdieu, e aí ele vai falar um pouco enquanto o campo é um lugar de disputas. Então, acho que isso fica muito fácil da gente visualizar quando a gente fala de assistência estudantil. A gente não tem uma concepção única de assistência estudantil. A ideia de que se ela é assistência social ou não é assistência social já mostra um debate interno nesse campo. Então, assim, não foi algo que na tese eu pude chegar a alguma conclusão e dizer isso é isso ou isso não é aquilo. Mas eu pude mostrar um pouco que dentro desse campo há debates, há interesses, há inclusive influências externas, né, como eu citei uns minutos atrás, da Controladoria Geral da União. Eu diria que hoje há possíveis outras interferências externas, assim como, por exemplo, o entendimento que o MEC tem da aplicação dos recursos, etc. e tal, mas mostrando que isso é um campo ainda em construção. E por ainda estar em construção, ele ainda é algo que talvez envolva muito a gente num debate do que é e o que não é. E o apoio pedagógico é uma área ainda desse campo em construção, talvez mais nova que o próprio campo da assistência estudantil. Para dar conta dos 5 minutos que a Mônica me deu, essa daqui é a referência da tese por completo, para quem tiver interesse, pode fazer o download, é o capítulo 1. Obrigado, consegui, hein, Mônica? No tempo. Obrigada, Carlos. Depois a gente tem comentários no chat, acho que aí a gente retoma no final, a partir das outras apresentações também. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cíntia Menda. Cíntia, está por aí? Cíntia? Deixa eu conferir aqui. Cíntia, você está por aí? Ela está aqui na lista de presentes. Acho que deve ter tido alguma questão. Ela está logada. O microfone travou. Estou aqui, cheguei. Então tá. Passo a palavra para você então, Cíntia. Estou tentando compartilhar, vamos ver se eu consigo. Gente, eu não consigo, então estou conseguindo compartilhar o meu... Porque ele está em outro... Ele está em outra barra. Mônica, Você se tem... você preferir, eu posso apresentar e ela vai se ajudando lá, se ajustando. Herbert, eu ia fazer essa sugestão, no entanto, a apresentação seguinte é a da Cláudia. Tudo bem a gente conferir se ela está por aí? Tudo bem. Se ela tiver, agradeço a disponibilidade. Cláudia está por aí? Estou. Pode se apresentar? Tudo bem, Cíntia, enquanto você tenta se rearranjar? Sim. Você é Cíntia. Então tá bem, então passo a palavra para a Cláudia. Vou projetar aqui. Tudo certo aí? Oi, Michele. Tudo certo? Aparece? Acho que sim, né? Tudo certo, Cláudia.
Tá joia. Então, bom dia, boa tarde, e para aqueles que forem assistir depois, boa noite. Venho aqui, né, realizar a apresentação de um trabalho, na verdade, em nome de uma equipe. Então, meu nome é Cláudia. Oi? Desculpa, só um detalhe. Se você puder colocar a sua apresentação Sim. em modo de tela cheia. Uhum. Perfeito, obrigada. Abriu? Agora não. Não foi? Agora foi. Foi. Obrigada. Obrigada. Então, venho aqui em nome de uma equipe. Meu nome é Cláudia, eu sou coordenadora do Departamento de Apoio e Acompanhamento da Universidade Federal de Alfenas. Sou parceira de trabalho da Michele, aí do grupo, a quem eu agradeço o convite. E venho, então, ilustrar algumas informações, então, que tentam aí fazer a gente refletir e pensar quais são as possibilidades, quais são os dilemas e perspectivas aí das nossas ações e dos nossos serviços. É importante, eu estou falando de uma universidade que é uma universidade muito pequena, né? Eu ouvi anteriormente nas falas anteriores e até na palestra anterior de abertura, né? A gente tem aí uma diversidade do tamanho e configuração das instituições, e eu falo de uma universidade pequena, de uma universidade que tem uma pró-reitoria estruturada há pouco tempo, né? A gente tem aí 2010, é o grande marcador, e que também venho fazer um recorte muito específico de uma gestão, que é o período em que eu venho acompanhando os trabalhos, né? E aí isso também diz respeito a uma gestão que é conduzida por um pró-reitor que aceitou a vinculação de algumas propostas, né? Então, quando o Carlos traz o relatório, algumas propostas que, inclusive, foram repensadas e analisadas a partir desse mesmo relatório, que eu também acho muito preciso e muito interessante da gente ler, inclusive as propostas muito distantes das nossas realidades nos mobilizam. E, então, falo em nome dessa equipe. Hoje, a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários ela é organizada em 4 grandes departamentos: Departamento de Assistência Prioritária, o nosso departamento, precisamente, de Apoio e Acompanhamento, um departamento de Promoção de Saúde e um departamento de Direitos Humanos, que contempla exatamente os núcleos de acessibilidade, as discussões raciais, o núcleo de apoio à mulher e o Diverges em relação ao debate de sexualidade e gênero. E o nosso empenho, ele vem sendo em traçar indicadores, né, nas diferentes ações que nos aproximem. Então, a intenção é que a produção de indicadores pelos diferentes núcleos ou diferentes departamentos, depois eles contemplem uma análise, que é o que a gente vem chamando de indicadores, e aí a proposição do título, né, da fala dos indicadores de risco aos indicadores de proteção. Algo que nos favorece bastante nessa empreitada é que hoje a nossa pró-reitoria ela está toda informatizada, então todos os acessos e todas as solicitações de todo e qualquer apoio, ela é feita em um sistema. Isso nos ajuda bastante, porque a gente vai conseguindo constituir indicadores tanto, né, das demandas como dos acompanhamentos e, inclusive, da própria avaliação dos nossos serviços e da efetividade, como também colocou o Carlos. No nosso caso, né, nós temos, então, o Departamento de Apoio, ele contempla duas ações, que é o apoio pedagógico e o apoio psicológico. A equipe do apoio psicológico contempla 4 psicólogos e a equipe do apoio pedagógico, por enquanto, né, Michele, é a Michele, e a gente vem nessa ânsia de tentar, inclusive, para qualificar as nossas próprias, né, intervenções, as nossas próprias colocações, a gente vem tentando intervir sempre de uma forma muito coletiva e muito colaborativa entre as duas práticas. Via de regra, essas demandas, elas, então, aparecem via sistema. Esse sistema favorece já um processo de pré-triagem, de definição de demandas, e hoje a gente já tem um protocolo de ações, né, que vai nos ajudar aí em que encaminhamentos podem ser dados. Então, mesmo com uma equipe reduzida,
o processo de sistematização, né, da informatização nos favorece um fluxo rápido. E hoje a gente consegue, mesmo com uma demanda, né, que deve estar também muito presente na realidade de vocês, dado esse momento de pandemia, e agora, dada essa transição, né, para um possível presencial nos próximos tempos, aí vem aumentando demais as demandas. Então, a gente consegue, foi muito importante a sistematização, nos garantindo aí maior fluidez e registro e acesso a essas informações que antes eram realizadas de forma manual, cada um, né, nos seus próprios registros. Obviamente, a gente está falando de uma universidade pequena e do ponto de vista político que foi formalizada a partir do REUNI, né? E aí, é claro que essa inserção e essa alteração mudou e trouxe rupturas e pontos de muita tensão para a instituição. Então, hoje, do ponto de vista político, esse é um debate, né? As ações afirmativas, a política nacional de assistência, o próprio Plano Nacional de Educação, são debates políticos que se tornam, ao mesmo tempo, ponto de tensão, de ruptura, mas também possibilidades de intervenção, e aí é um pouco isso que eu gostaria de ilustrar como nossos resultados. No âmbito específico do departamento, né, a gente também tem algumas inquietações, eu diria que sair, né, desse olhar e da defesa do acesso e já caminhar para as condições de permanência e desenvolvimento é o que a gente vem cotidianamente se alinhando e criando estratégias. Algo importante é que a gente percebeu que o Departamento de Apoio e Acompanhamento, ele era frente de demandas que não necessariamente são de apoio pedagógico e nem psicológico. Então, a atenção também da abertura de outros departamentos e a vinculação dos serviços foi uma demanda que partiu muito de nós, no reconhecimento de que estávamos acolhendo demandas que não necessariamente se transformam em demandas pedagógicas ou se transformam em demandas psicológicas, mas antes partiram de outras questões que estão ali no cenário institucional. Então, isso foi muito interessante e isso favoreceu, ou vem favorecendo, um ponto de ruptura entre os processos de psicologização que ainda são frequentes, né? Então, quando a gente tem essa alteração, a gente também se compromete hoje com uma demanda de identificação precoce, né? Então, o que a gente quer é, na verdade, inverter, né? Houve um comentário na fala anterior da professora Sueli, né, que talvez falar da questão antes que ela se torne uma demanda. É um pouco isso que a gente vem fazendo, sempre a partir de uma proposição de uma ação institucional, coletiva e partilhada. Eu acho que esse é um princípio que, de modo geral, todos os departamentos vêm trabalhando e afincam nesse objetivo, né? No departamento, a gente vem trabalhando com uma atuação institucional ampliada. Isso também foi uma alteração muito significativa. A gente sai, né, da escuta, do atenção individual e vai criando não só as ações e mobilizando as ações coletivas, como devolvendo para a própria instituição, para as propostas pedagógicas, para o funcionamento, para a gestão das políticas, esses elementos. E hoje a gente tem até um refinamento muito interessante do que está descrito no PDI, por exemplo, no Plano de Desenvolvimento Institucional, e qual é hoje as ações que o departamento, todos os departamentos, têm ali como contribuir, a partir, inclusive, já de marcadores objetivos de avaliação. Isso para nós é bastante interessante, porque situa a nossa ação não a partir das demandas de problemas, mas a partir da possibilidade de construção de intervenções. Então, essa é uma inversão muito bacana. O que a gente consegue fazer ao longo desses últimos anos, né? 2018, 2019, 20, e eu não tenho ainda fechamento de 21, mas tudo indica para isso. A gente conseguiu algo que para nós é um motivo de muita alegria, criar um modelo explicativo de risco. O que isso quer dizer? Quem são, ao longo dos alunos que acessam o departamento, onde é que a gente precisa focar mais rápido um olhar? E aí a gente está chamando de modelo explicativo de risco, porque é onde as questões ali mais mobilizam, ou sejam, né, as questões que vão tomar forma nos desafios pedagógicos e acadêmicos, ou inclusive nos processos de sofrimento e adoecimento psíquico. Hoje, então, o nosso modelo de risco vem sendo explicado
por mulheres que estudam no período noturno, que pensam em desistir da universidade, né? Esse é um risco, inclusive, que impacta duplamente, que já pensou na desistência do curso, que esteja nesse momento com todas essas questões, participando ou realizando uma iniciação científica e, curiosamente, se caso ela tem, né, esse modelo, essas características, mas hoje, num projeto de extensão, aí a gente tem um elemento protetivo. Isso para nós foi muito interessante, porque nos ajuda a gerir os encaminhamentos, né? Do ponto de vista, inclusive, de esclarecer para esses estudantes que estejam nessas condições o que é possível e quais ações são mais protetivas e que riscos a gente pode, inclusive, tentar diminuir para a retomada mais qualificada desse percurso acadêmico. Hoje a gente também já conseguiu, né, por conta desses indicadores, uma inversão muito significativa no formato das nossas ações. Então, esse é o consolidado do ano passado. A gente tem 443 alunos que passaram pelo departamento, mas o grande motivo, né, de orgulho para nós é quando a gente começa a realizar a contagem das ações coletivas, das ações promotoras de saúde e principalmente dos acessos e eventos que, carro-chefe, são realizados pelo apoio pedagógico, são realizados pela Michelle, né? Então, esses são números que para nós já nos apontam que a caracterização das nossas intervenções, ela sai de um formato histórico e tradicional e começa a avançar e se consolidar numa linha de intervenção de fato coletiva, colaborativa, e que movimenta as estruturas, né, e que cria tensões e, portanto, possibilidades de ruptura e avanços institucionais. A gente tem, né, do ponto de vista das demandas, a gente tem, então, 10% dos alunos que acessam o departamento são demandas pedagógicas e 10% desses alunos também chegam ao departamento com demandas severizadas do ponto de vista psicológico. Isso nos coloca que a grande maioria dos outros, né, do grupo, na verdade, pode estar acessando por conta, inclusive, de outras demandas que, nesse momento, começam a ser partilhadas, então, com os outros departamentos ou também com os núcleos que foram incorporados à praça nesse último ano. Quando a gente também faz esse mapeamento, a gente consegue entender qual é o impacto disso no processo de desenvolvimento dos nossos alunos. Então, algo muito interessante foi evidenciar que, por exemplo, a gente já consegue estabelecer uma análise de causalidade entre os alunos que acessam o departamento, tanto no âmbito pedagógico quanto psicológico, e qual é a vinculação e qual é a causalidade com a questão da evasão acadêmica. Se vocês perceberem, em 2017, por exemplo, a gente tinha um aumento do risco, ou seja, passar pelo departamento aumentava risco, ok? Algo importante, até 2017 não havia um departamento de apoio e acompanhamento. Haviam ações psicológicas que estavam alinhadas, né, a outros formatos, mas não como definição de apoio e muito menos como uma compreensão, que é uma compreensão da psicologia escolar, como também citado pela professora Sueli. Algo interessante, então, é que em 2018 a gente consegue inverter, então não há causalidade indica que um aluno que acessa e um aluno que não acessa, eles não têm, né, não há risco. Isso quer dizer, então, que mesmo alunos que têm uma demanda psicológica, e, portanto, a gente entende que tem riscos, após passar pelos serviços, esse risco é equiparado ao mesmo risco dos demais alunos. Do ponto de vista pedagógico, o cenário ainda é mais protetivo e mais efetivo, porque aí, diferente do apoio psicológico, o apoio pedagógico já existia na instituição antes da criação do departamento, estava alocado na Prograde, e aí o que a gente tem é um quadro também bastante positivo, não há causalidade em nenhum dos anos. Isso quer dizer que mesmo que alunos que tenham dificuldade acadêmica, né, demandas de ordem psicológica, eles não evadem ou evadem na mesma porcentagem que os alunos que não passam. Isso, para nós, é um indicativo bastante protetivo das nossas ações. Por fim, o que hoje a gente também gostaria e vem tentando fazer, então, consolidar esses dados
a partir de uma interface com os demais departamentos, né? Então, hoje a gente no DA, uma grande porta de acesso e vinculação é a assistência prioritária, inclusive temos ações, né? Uma das ações é o Buscativa, que é a inversão total da lógica de apoio. Somos nós que mapeamos o aluno, somos nós que vamos antes dele nos procurar, isso também é muito protetivo, né? É claro que também estamos aí numa semente cultural, plantando para alterar essa lógica e rompendo algumas resistências, mas hoje a gente consegue entender, por exemplo, qual é o impacto das nossas ações também nos indicadores, que são os indicadores para os quais, de certa forma, a gente também aí tem uma prestação a fazer, né? Então, a gente consegue visualizar que a gente vem contribuindo, claro, né? Pandemia, isso trouxe aí um impacto bastante preocupante, mas a gente, de certa forma, consegue visualizar que a gente vem, né, talvez favorecendo em diferentes dimensões, então, em relação à evasão, em relação aos estudantes pretos, esse para nós é uma bandeira que foi muito debatida no nosso departamento. Chegamos à conclusão, após esses indicadores, de que os alunos negros pretos não acessavam a iniciação científica, né? Então, trabalhamos nisso, hoje temos um edital, e isso é importante. A questão dos estudantes pardos, meu tempo está acabando, né? Eu não estou te vendo, mas acho que é isso. É isso Estudantes mesmo, obrigada. Mulheres, né? Então, a gente lembrar que estudantes mulheres é um indicador de matriz de risco interno, e aí a gente começa a perceber aqui que a gente está tentando diminuir, né? Aumentar e garantir, obviamente, o ingresso, e também está diminuindo a evasão, e a gente está tentando, essa é uma linha de trabalho muito importante para nós, em parceria com o Núcleo da Mulher, né? A questão do debate dos ingressantes por rede de apoio, então a gente consegue mapear como é que eles estão e já vinculá-los quem faz o acesso e quem não faz o acesso, né? A questão dos ingressantes com deficiência, então, aqueles elementos que o Carlos cita no relatório, que são descritos, né, como possibilidades de trabalhos diferenciados ou de pensar uma vinculação, nós optamos por uma possibilidade de vinculação, e isso vem favorecendo um acompanhamento já com várias variáveis, né, com variáveis. Para fechar, eu acho que essa é uma variável importante, que a gente só consegue chegar quando a gente mapeia diferentes ações, Departamento de Assistência Prioritária, apoio e acompanhamento, promoção de saúde e também direitos humanos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o risco de evasão. Então, alunos beneficiários da assistência, por exemplo, eles têm um risco de evasão, em 2020, por exemplo, 20% menor do que os alunos que não fazem uso, ok? A gente tem aqui que quando a gente pensa nos pardos, a gente tem um número que vai aumentando. Então, o risco de evasão dos pardos, ele vai aumentando, mas pensando um pouco junto com os nossos indicadores, então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar ações específicas que vão se traduzindo em diminuição, né? Então, quando a gente pega 2019 para 2020, a gente tem uma redução bastante significativa. A mesma coisa acontece com os cotistas de 2020 para 2019 e de 2018 para 2019. Em 2020 não havia diferença, ou seja, o mesmo risco de um aluno não cotista seria um risco de um aluno cotista. Isso para nós são dados que a gente se empolga muito, né? E vê a possibilidade de ações que respondam efetivamente a essas demandas. A intenção é que agora essas demandas sejam, né, institucionalizadas, então que não sejam ações isoladas, mas que a gente consiga aí trabalhar um protocolo e que nos favoreça também o tempo de formação. Então, de modo geral, beneficiários de assistência formam mais cedo, auxílio alimentação forma mais cedo, cotista forma mais cedo, né? E pardos, mesmo com risco alto, quando assistidos nas suas diferentes demandas, também finalizam com qualidade, finalizam com saúde, e a gente vem garantindo efetivos processos de desenvolvimento. Muito obrigada. E desculpa que eu acho que eu passei alguns minutos.
Foram poucos minutinhos, mas muito obrigada, Cláudia. Depois temos comentários no chat e perguntas, mas a gente vai deixar para o final, após os colegas concluírem suas apresentações, tá bom? Então, agora, Cíntia, tudo bem com o seu trabalho agora? Agora acho que sim, vai dar certo. Então tá, então vamos passar para a Cíntia, e aí a gente continua aí com os 15 minutinhos da Cíntia. A palavra é sua, Cíntia. Eu ainda não consegui resolver o problema do compartilhamento. Cíntia, desculpa, Mônica. Talvez se você compartilhar a tela inteira, ao invés de uma janela só. É que ele está em outra aba diferente, né? Então, quando eu clico na aba, ele some a possibilidade de entrar naqui. Não, mas você fica aqui no Meet, aí vai nesses 3 pontinhos aí embaixo, do lado direito. Tá. Oh, desculpa. Vai na luzinha que tem uma setinha. Apresentar agora. Sim. Clica nela. Aí aparece tela inteira, certo? Uhum. Clica em tela inteira. E depois clica de novo em cima da tela que está aparecendo aí. Tá. E aí em compartilhar. Aí vai compartilhar. Tudo. Aí você vai lá para a aba que você quer que a gente veja. Pronto? Pronto. Vou colocar em tela cheia agora. Isso, já botei. Então tá, gente, eu vou compartilhar com vocês, então, uma parte da minha tese de doutorado, né, que é o estudo 1, que é o perfil profissional das equipes de assistência estudantil nas universidades federais do Brasil, que eu estou desenvolvendo na PUC do Rio Grande do Sul. E como eu sou integrante também como psicóloga escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu atuo na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, o objetivo geral, né, do meu estudo é conhecer as estratégias das equipes multiprofissionais de assistência estudantil para o enfrentamento de situações de crise na saúde mental dos estudantes universitários no Brasil e proporcionar cursos de capacitação profissional na área de saúde mental, priorizando a intervenção em crise nesses contextos, visando o aprimoramento dos atendimentos. São 3 estudos, né? O primeiro é o perfil das equipes, que é esse que eu estou apresentando hoje. O segundo é transcultural, que eu pretendo fazer se a pandemia deixar. E o terceiro, então, é o curso de capacitação para esses profissionais que participaram da pesquisa. A justificativa desse estudo é a dificuldade para a criação de programas e capacitações abrangentes para as equipes, né? Como o pessoal já falou, a gente tem equipes muito diferentes, ações muito diferentes entre as universidades. Existe uma falta de protocolos institucionais de intervenções em crises e de capacitações no Brasil, que não acontece nas outras instituições de outros lugares, né? Os protocolos, eles são muito utilizados, e identificação das demandas prevalentes, que eu vou falar daqui um pouquinho, e a percepção de uma lacuna nos estudos, porque os estudos até então, né, hoje têm aparecido mais na área das equipes, mas vêm sendo mais direcionados para os estudantes ou apenas para as ações das equipes em relação aos estudantes. Então, aqui a gente tem algumas notícias, né, que mostram essa questão da necessidade, né, da ampliação de ações da saúde mental dentro das universidades, e alguns trabalhos, né, principalmente o 5º perfil socioeconômico do FONAPRACE, que coloca que 83,5% dos estudantes, que foram quase 420 mil, né, estudantes que participaram dessa pesquisa, relatam ter problemas emocionais, 63,6% afirmam ter ansiedade, 45,6% desânimo ou desmotivação. Porém, se a gente vai ver a questão dos serviços, apenas 30% dos estudantes universitários acessam o serviço de assistência estudantil e apenas 3 deles utilizam o serviço psicológico. Então, se a gente pensa, né, que 83,5% relatam problemas emocionais e só 3 utilizam o serviço psicológico, onde está toda essa demanda que existe, né, e que estão aí em sofrimento psíquico dentro das universidades?
Também a gente tem um outro indicativo, né, de 10,8% falam da ideia de morte e 8,5% do pensamento suicida. Então, o objetivo específico do estudo 1 é delinear o perfil profissional, as atividades de atendimento aos estudantes universitários, as condições de trabalho e as necessidades de capacitação das equipes multiprofissionais frente à assistência estudantil das universidades federais. O método ele foi um questionário do tipo survey, com questões predominantemente quantitativas, realizado no Qualtrics da PUC. O questionário ele foi criado pela pesquisadora, por mim, né, baseado na minha experiência do serviço. Foi feito um processo de validação do conteúdo desse questionário, que foi a avaliação de 3 experts, 3 pessoas que trabalham na assistência estudantil. Grupos focais por profissão, então a gente teve um grupo focal de psicologia, um grupo focal de pedagogia e um grupo focal de assistentes sociais, que avaliaram todas as questões do questionário, colocaram suas ideias a respeito deles, e depois a supervisão com o professor da área de psicometria. Na questão ética, né, a gente teve o termo de consentimento livre e esclarecido, e o projeto aprovado pelo Comitê de Ética da PUC do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa ela foi feita somente, né, com profissionais da Universidade Federal, e aí eu já vou me adiantar, porque normalmente as pessoas me perguntam por que não os institutos federais, porque os institutos federais, como eles abrangem também o ensino médio, a gente teria um problema em relação às ações, né, teria que fazer outro tipo de questionário, e não ia ser possível, né, no tempo que se tinha, era necessário, né, um recorte mais intenso. Em relação aos resultados, assim, uma das coisas que me chamou muito atenção na pesquisa, né, foi que eu coloquei disponível, né, um e-mail e o telefone, e normalmente a gente acha como pesquisador que aquilo é um proforma, né? No nosso caso não foi um proforma. Eu tive muitos contatos, né, com vários profissionais, e a certeza, assim, de que realmente as pessoas precisavam colocar, né, as suas questões. Muitas pessoas perguntando também, né, por que eu tinha apenas colocado, né, nos questionários psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Isso foi pela questão realmente da saúde mental, né, por entender que essas equipes eram as que mais atendiam esse tipo de demanda, e também porque, tendo em vista até o acolhimento, né, a questão da triagem, e a ideia de que não existia nenhuma, né, possibilidade, assim, não existia nenhuma capacitação para os profissionais dessas áreas que atendessem melhor essas situações de crise. Então, os resultados eles estão em 3 eixos, né, o perfil dos profissionais, os perfis dos serviços e a capacitação dos servidores. A gente já terminou as análises descritivas, a gente está nas inferenciais, já quase terminando, mas como o número de dados é muito extenso, a gente não teria como apresentar aqui tudo, né? Então, eu fiz alguns recortes que eu achei importante. O primeiro é que a gente teve a participação de 65 universidades das 69. Algumas universidades tiveram só um questionário, mas mesmo assim a gente achou isso muito significativo, porque a gente tem exceção de 2 do Nordeste e 2 do Norte que não participaram. Então, a gente teve a participação quase de 100% das universidades, né? E considerando que a gente tem 69 universidades, isso foi muito importante e muito significativo. E um total de 215 questionários completos, né? Aqueles questionários que não foram completados foram retirados da amostra. Em relação aos profissionais, né, a gente teve 98 assistentes sociais, 73 psicólogos e 44 pedagogos. Isso, se a gente pensar, também retrata, né, a nossa própria constituição da assistência social, né? A gente tem mais assistentes sociais dentro das universidades, porque eles foram os primeiros profissionais a chegarem, né? E a gente tem menos pedagogos, né? Porque os pedagogos muitas vezes estão em outros serviços que não o da assistência estudantil. Então, a gente teve 45,6% de assistentes sociais, 20,5% de pedagogos e 34% de psicólogos. Em relação ao tempo de serviço, né? A maioria trabalha entre 4 e 10 anos, 115 participantes, né, nessa faixa de tempo.
47 participantes trabalham há mais de 10 anos e o restante está há menos de um ano, foram 8 participantes, ou de 1 a 3 anos, que foram 45 participantes. Isso também retrata a própria história, né, da assistência estudantil, onde a gente teve o maior número de concursos entre 4 e 10 anos, então também correspondente ao que a gente tem na realidade da história do serviço, né? Em relação ao perfil dos serviços, então a gente tem que 69,3% dos participantes realizam triagem no serviço, 96,7% realizam atendimentos individuais, e 77,2% realizam atendimentos em grupo. Também 95,3% fazem encaminhamentos para outros serviços, seja dentro da universidade ou outros serviços, como da Rede SUS. 54,9% considera seu espaço físico de trabalho inadequado, e isso é bem importante, né? A gente é mais de 50% fala, né? E as questões referentes a essa inadequação são muito a questão da privacidade, do isolamento acústico, falta de sala de atendimento individual e sala para atendimento de grupo foram bastante referidos. E 62,3% consideram-se aptos para atender as demandas da assistência estudantil. Um outro dado interessante que não está aqui também, mas que me chamou bastante atenção, é que 1,4% trabalham somente na perspectiva remediativa. Quer dizer que a gente tem uma maioria de profissionais trabalhando a questão da prevenção, e isso é muito importante. Em relação às capacitações, né? 100% dos participantes possuem algum tipo de pós-graduação, então especialização, mestrado e doutorado, né? Foi colocado. 67,4% não possuía qualificação em assistência estudantil quando iniciou no serviço. 20% apenas possuía conhecimento sobre assistência estudantil quando iniciou no serviço, e esses 20%, alguns tinham sido estudantes beneficiários da assistência estudantil, e outros porque tinham trabalhado em outros setores da universidade, e por isso tinham conhecimento da assistência. E 83,7% não recebeu qualificação em assistência estudantil quando se inseriu no serviço. Então, a gente vê que é um número muito grande de pessoas que ainda não possuem, né, e dentro daquilo que a gente discutiu, não possui uma possibilidade de capacitação nem antes nem durante o serviço. A questão da aptidão nas situações de crise, né, especificamente, apesar de 67,4% dizem não ter nessa capacitação e 62,3% afirmar estar apto, a gente vê que a aptidão ela é bem baixa em algumas situações. Por exemplo, acidente envolvendo feridos na universidade, só 14,4% se sentem aptos. Violência urbana ou terrorismo, só 20% se sentem aptos, né? Desaparecimento de estudante, que é uma coisa que vem crescendo, né, na universidade, só 20,9% se acha apto. Abuso de substância, que também é um tema bastante comum, né, entre os universitários, só 31,6% se sente apto. E surto psicótico, que vem crescendo também, né, essas situações, 38,7% se sente apto. Então, a grande maioria, né, destacou também a importância dos conhecimentos em primeiros socorros psicológicos para abordagem em situações de crise. Os primeiros socorros psicológicos, eles não são específicos da psicologia e de servidores, né, ou profissionais da psicologia. Eles são um protocolo que serve para qualquer servidor, né, que tiver um treinamento específico para isso. E uma coisa bem importante, que 94,9%, né, demonstrou interesse em uma capacitação. As considerações finais, né, em relação a, que são parciais, na verdade, né, então, assim, a gente tem, né, que o primeiro levantamento, esse é o primeiro levantamento nacional do perfil das equipes, né, pelo número, né, de universidades e de profissionais que a gente tem envolvidos. Percebeu-se uma dificuldade na conceitualização de situações de crise, porque quando a gente pergunta de outras situações de crise, vem situações que são normais da atividade, né, mas não são situações de crise, né, e alguns profissionais consideram situações de crise. Não há um protocolo institucional ou orientação para essas situações de crise, né.
Os cursos que a maioria dos profissionais realizaram foram cursos de temas transversais às situações de crise, mas não específicos e nem específicos da assistência estudantil. E com base nessas questões emergentes, né, o nosso estudo 3 realiza um programa de capacitação de intervenções em crise a ser implantado online em março de 2023, com a preferência daqueles que participaram da nossa pesquisa, que eu sei que tem bastante pessoas aqui, né, que se responderam. O grupo de apoio foi um, né, dos nossos apoiadores também, né, nesse sentido. E então, uma das coisas bem importantes, só para finalizar, é que esse trabalho realmente surgiu da minha experiência como profissional, né, e de muitas vezes me sentir incapaz de resolver uma situação, de não ter, né, o conhecimento de uma intervenção, apesar de eu vir da psicologia escolar e ter 20 anos como psicóloga escolar. Quando eu entrei na universidade, eu tive que começar de novo, aprender de novo, né, e tentar ver que demandas eram essas e que situações eram essas. E muitas vezes, diante de situações de crise, quando a gente terminava de resolver, a gente parava e se olhava e disse, tá, e agora? Quem cuida de nós? Quem nos dá apoio? Né? Quem nos sustenta depois de toda essa situação? E muitas vezes a resposta era ninguém. Então, esse trabalho vem dessa ideia também de ajudar, né, tanto a mim quanto aos meus colegas, né, vocês também, nessa importante missão que a gente tem de ajudar a aprendizagem, né, dos nossos alunos, mas de proporcionar também vivências de bem-estar e de saúde mental. Muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Seguiu o tempo à risca. Eu fui te avisar que faltavam 5 minutos, você já estava finalizando. Então, passo a palavra agora ao Herbert, que vai fazer a última apresentação dessa primeira mesa. E depois, então, temos alguns comentários e questões para as pessoas que se apresentaram no nosso chat. Mas antes disso, passo então ao Herbert. Oi, Herbert. Não, desculpa, eu apertei aqui para compartilhar, apertei a mãozinha, desculpa. Tô tentando compartilhar aqui. Tudo bem. Só um minutinho. Cara, eu tô levando uma coça aqui também, eu já fiz isso, mas não tá dando certo agora, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Acho que Michelle é mais rápida até para repassar as instruções agora, que ela já memorizou, se precisar. Foi agora? Ainda? Tá indo. Isso. Aí, tá ótimo. Tá, eu não estou vendo mais nada aqui, só a tela, mas vamos lá. Eu primeiro quero me apresentar, né, minimamente, sei que o tempo é muito breve, né, mas acho importante. Meu nome é Herbert, né, Herbert Costa de Abreu, eu trabalho desde 2019 no apoio pedagógico na UFRJ, trabalho com a Arlene, né, vocês já conhecem a Arlene já fez a apresentação da DIPED aqui para o grupo, né? E desde esse ano, 2021, eu venho construindo um trabalho, né, que é esse trabalho que eu pretendo apresentar aqui para vocês, sobre o apoio pedagógico, né? Esse trabalho ele nasce de uma motivação que antecede, né, a minha experiência na UFRJ. Antes de entrar na UFRJ, eu trabalhei por alguns anos como orientador educacional em escolas municipais. E então, inclusive quando eu fiz o concurso para a UFRJ, a minha expectativa era de continuar trabalhando como orientador, né? O concurso ele tinha uma subcategoria, que eu posso chamar assim, de atendimento ao aluno, né? Era técnico em assuntos educacionais, atendimento ao aluno. Eu pressupus que seria mais ou menos o mesmo trabalho. Então, fiz o concurso, né? Eu ingressei na UFRJ em 2019, mas eu fui percebendo, né, logo no início, que o trabalho não tinha exatamente as mesmas características, né? Então, eu, né, tive posso dizer, uma pequena decepção, porque, como eu disse, eu tinha esse anseio, mas
enfim, isso é uma experiência também que me marcou bastante. Como orientador educacional, e aí interligando com esse trabalho, com esse projeto, eu percebi que os problemas na escola, né, em termos de projetos, né, em termos de planejamento, em termos de perspectiva crítica, política, elas estavam muito fragmentadas, né, quando não inexistentes. Então, o trabalho do orientador educacional, o Carlos até falou aí do incêndio, né, apagador de incêndio, muitas vezes se traduz exatamente num apagador de incêndio, né? Ele fica restrito muito às experiências cotidianas, né, as questões e as crises cotidianas. É um trabalho muito atravessado por problemas imediativos, né, problemas de comportamento, né, problemas disciplinares. E então eu tive muita dificuldade para desenvolver um trabalho pensado, planejado, embora tivesse uma concepção de educação muito clara, né? Eu me formei pedagogo na UF, então a UF trabalha muito na perspectiva freiriana, né, de educação, então eu tinha uma ideia muito clara dos projetos que eu pensava desenvolver. Mas, infelizmente, a realidade acabou se impondo e eu não consegui desenvolver esses trabalhos, de um modo geral, foram poucas experiências que eu posso dizer consolidadas, né, de projetos realmente. Então, eu ingresso na UFRJ, né, e eu percebo na UFRJ, né, de início, não só na UFRJ, mas também pelo próprio arcabouço teórico também, né, que eu tive contato naquele momento, que faltava, né, pelo menos na minha leitura, a dimensão crítica também, né? O trabalho do apoio pedagógico, pelas questões dos estudantes, né, pela análise que se fazia das questões dos estudantes, eram muitas vezes também de caráter, que eu vou dizer aqui, assistencialista, no sentido negativo, né? Assistencialista no sentido de resolver problemas imediatos, né? de se reduzir apenas aos problemas de aprendizagem, né? Estricto sensu. Então, eu começo a pensar, né, e a discutir até com o meu grupo mesmo, né, essa discussão ela está posta na DIPED, né, que é a Divisão de Integração Pedagógica na UFRJ. Então, a gente começa a discutir e isso, então, pela inquietação, eu desenvolvo um projeto, então, inicio um mestrado. Esse ano eu comecei o mestrado na área de filosofia, na UF, discutindo exatamente essa questão das epistemologias, né, e da filosofia que envolve o trabalho do apoio pedagógico, mas não só do apoio pedagógico, do sistema educacional atualmente, né. Então, vamos lá. O problema que eu identifiquei, né, ou que eu discuto, né, inicialmente, a questão das epistemologias da prática, né, que querem dizer isso. Essas propostas de trabalho que se resumem muitas vezes ao próprio cotidiano, né, a própria realidade como dada. Não há uma discussão né, da superestrutura, das ideologias que conformam aquele espaço social. Se discute apenas o que está posto, né, o que está resumidamente posto ali como problema. Então, no apoio pedagógico, por exemplo, a gente se volta muito para as questões de aprendizagem, né, problemas de aprendizagem, as questões que envolvem organização de estudos, né, e deixando de fora, então, as dimensões que são as dimensões que são conformadoras, né, da sociedade estruturalmente, né? A gente não trabalha com uma leitura conjuntural, né, muitas vezes. Também o subjetivismo das experiências, né? A professora Sueli chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? Da questão do subjetivismo, o espaço, muitas vezes, do trabalho do apoio pedagógico e, de um modo geral, da assistência estudantil, elas são muitas vezes voltadas para o que Paulo Freire chama de psicologismo, né?
que é o subjetivismo, reduzir a realidade do estudante ao seu contexto psicológico, né? Como se o estudante não tivesse inserido numa estrutura social, né? Que interfere totalmente na sua dinâmica como estudante, como um indivíduo, né? Então, eu identifiquei também, eu falo como identifiquei, me apropriando também desse livro, né? O Serviço de Apoio Pedagógico, o Carlos falou sobre ele, é um livro interessantíssimo, né? Que reúne experiências de várias universidades. E interessante nesse livro, por exemplo, que eu noto, né, criticamente, é a ausência da perspectiva crítica, né? Por exemplo, Paulo Freire, né? A gente tem várias experiências de trabalhos, né? Muitas citações bibliográficas, mas o fato de Paulo Freire ser citado por um trabalho apenas, e sendo um autor tão, na minha avaliação, né? Na minha avaliação de alguém que defende essa perspectiva de educação, né? Ser citado por apenas um trabalho, por apenas um projeto, isso indica alguma coisa, né? Então, essa questão me veio também, né? E a culpabilização pelo fracasso, né? E aí eu não só falo do trabalho em si, mas da própria produção teórica, né? A gente percebe que como que a produção teórica, que eu estou falando da produção teórica, eu vou citar aqui alguns autores, né, para não ficar parecendo que eu fiz uma leitura muito abrangente, mas, por exemplo, o livro do Gervásio, né, que a gente usa muito, né, Cartas de Gervásio ao seu umbigo, como que a perspectiva do estudante, né, como um estudante com problema, ela é evidenciada, né? O Collum também, né, que trata da questão da afiliação, né, como que o estudante ali é posto como alguém que precisa se adaptar a uma estrutura já estabelecida, né? E essa crítica não é feita só por mim, a professora Maíra Mendes também faz essa crítica ao Collum, como que a perspectiva é de que a sociedade está pronta, né? E o Freire diz que o mundo não está dado, né? O mundo está sendo, né? Uma perspectiva de movimento, dialética. Então, permeia muitas vezes o contexto do apoio pedagógico e o contexto teórico também. A própria autorregulação da aprendizagem, né, com muito cuidado falando isso, mas a autorregulação da aprendizagem muitas vezes, ou fortemente, posso dizer, indica que as respostas estão a partir de uma auto-organização do estudante, né, do estudante por si próprio, né? Então, é muito perigoso isso, porque é uma autonomia, né, como sinônimo de abandono. E a autonomia que a gente defende na educação, a autonomia de Vygotsky, por exemplo, né, que fundamenta esse conceito de autonomia na educação, não é uma autonomia do estudante pelo estudante, né? O Vygotsky, por exemplo, ele fala de um momento em que o estudante ele precisa de um apoio de outro, né, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, não é né, quando o estudante precisa se desenvolver sozinho, não é autonomia, né? É outra coisa, que eu chamo de sinônimo de abandono mesmo. Então, o objetivo geral é discutir, né, o apoio pedagógico como política de permanência dos estudantes das classes subalternas. Esse subalterno é um conceito do Gramsci, né? Eu faço parte de um grupo também do NUFIP, que discute Gramsci e Freire, né? Esse grupo que é o grupo do mestrado. Então, eu acabo, né, consequentemente, me apropriando muito desses autores. Né? Herbert, Oi? só para avisar que você tem 5 minutos, Meu tá Deus bom? do céu, tá. Então, vou falar rapidamente dos objetivos específicos, né? Verificar se os projetos pedagógicos na área do apoio pedagógico dialogam com as condições concretas de vida dos estudantes, como a gente trabalha com Gramsci e Freire, logo a gente trabalha com a filosofia da praxis, o materialismo histórico, que entende que as relações humanas elas são formadas a partir das condições concretas de vida das pessoas, né? Da subsistência. Então, não se separa o intelecto da vida prática, né? A razão da emoção, né? O sujeito do objeto, não há essa separação na perspectiva
da filosofia da praxis. Então, analisar de que maneira a formação pedagógica proposta pelos movimentos sociais se articulam com os projetos do apoio pedagógico. Essa dimensão é importante, é do Gramsci, né? O Gramsci entende que você não desenvolve nenhum projeto, não só o Gramsci, Freire para isso também, né? O Paulo Freire diz que a pedagogia do oprimido, por exemplo, é uma pedagogia que se faz com os oprimidos, né? O Freire diz que os opressores não têm como se libertar, só o oprimido pode libertar a si próprio dos opressores. Então, não há como desenvolver um projeto pedagógico crítico, emancipatório, né, revolucionário, sem os movimentos sociais, porque eles que dão capilaridade e também radicalidade, né, aos projetos. Compreender como os projetos de apoio pedagógico podem contribuir para uma formação de dirigentes, também é um conceito de Gramsci, né? Você não forma somente intelectuais, você forma dirigentes. Então, eu já falei alguns referenciais aqui, né? A filosofia da praxis, como eu já falei, educação integral, perspectiva de educação que não descola das estruturas sociais postas. É preciso discutir política, é preciso discutir que a sociedade é dividida por classe, que há uma classe no poder, que há instrumentos ideológicos que mantêm essa estrutura. É preciso discutir essa estrutura, é preciso desenvolver, né, que o Semerário chama de novo princípio educativo, ou seja, formar para não só compreensão, não só emancipação intelectual, mas para se tornar dirigente. Entender que a sociedade, o sistema educacional e todos os outros sistemas, né, que o Gramsci chama de sociedade civil, eles estão na mão de uma classe. E é preciso trabalhar educacionalmente nesse sentido também, né, de se formar dirigente, né, o estudante se perceber também dessa forma. É a questão da hegemonia que decorre desse princípio, que é entender que nós precisamos trabalhar por uma hegemonia, né? A hegemonia que está posta, ela não serve. Ela não precisa eu falar. O trabalho anterior ao meu mostrou alguns dados, né? Como que os estudantes estão doentes, como que as questões da classe trabalhadora, as questões de subsistência estão cada vez mais precárias, né? Os trabalhadores estão perdendo cada vez mais espaço e direitos. Nós vivemos, né, como vários autores, né, do Nofico, por exemplo, dizem, nós vivemos tempos de neofascismo. Então, assim, não precisa justificar ou demandar tempo justificando a necessidade da criação de uma nova hegemonia, de uma nova cultura, né, cultura no sentido abrangente, como o Gramsci fala, né, uma pedagogia social que abarque os interesses das classes subalternas. Acho que é isso, Mônica. Obrigada, Herbert, por seguir aqui o nosso tempo proposto. Vou resgatar aqui agora no chat alguns comentários e perguntas para os colegas que se apresentaram. Então, começando com comentário da Carla, em relação ao trabalho do Carlos. Com certeza, assistência estudantil não é assistência social. Nos coletivos de assistentes sociais do IFBA, repudiamos veementemente o que isso representa para as ações internas. Depois houve também um debate, né, que se o Carlos quiser comentar um pouco mais, né, uma pergunta do Glauco sobre essa mesma questão, e o Carlos respondeu parte disso, me parece, já no chat, então, se quiserem comentar um pouco mais. Depois, para o trabalho apresentado pela Cláudia, há uma questão colocada pela Emanuela no chat. No debate, se Cláudia puder explicar melhor como foram mapeados e identificados esses indicadores de risco e protetivos, a partir das demandas que chegam no serviço, ou vocês fazem algum levantamento mais amplo, incluindo pessoas que não procuram o serviço? Então, se Cláudia puder comentar daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Nelian colocou: importante pensar nas questões que representam riscos de evasão
identifiquei essa premissa na revisão de literatura que estou fazendo. Se quiserem comentar também. Agradecimentos à Cláudia, parabenizações pelo trabalho. Aí, continuam aqui o diálogo. Nelian também colocou, em um número pequeno, os pedagogos ainda são impelidos a trabalharem em muitas frentes. Fica difícil concentrar no atendimento ao estudante. E o Marcos coloca isso em relação ao trabalho apresentado pela Cíntia. O fato de termos técnicos em assuntos educacionais desempenhando funções similares do pedagogo pode também ter afetado o quantitativo reduzido de pedagogos? E aí, parabenizações em relação aos trabalhos. Cláudia, me parece, começa a resposta aqui pelo chat. E acredito que seja isso. Depois temos outras parabenizações, e aí, por conta do nosso tempo, vou sugerir, então, que a gente, se alguém quiser comentar, as pessoas que ainda estiverem aqui presentes na mesa, Carlos, Cíntia, vi que Cláudia precisou, não sei se precisou sair, não, está aqui ainda, Cláudia. Então, se quiserem comentar um pouquinho, ainda no tempinho que a gente tem alguns minutinhos, passo a palavra, então, se a gente puder seguir a sequência das apresentações. Carlos, então, comece, se quiser comentar, e também já finalizar a sua fala. Eu acho que eu não vou ter tempo, então eu vou deixar meu tempo para os demais colegas poderem usar. Eu acho que eu tentei responder e sugerir para a gente deixar os nossos e-mails, se tiverem algumas dúvidas mais específicas. Então, acho que é agradecer a possibilidade de poder ter conversado aqui, né? A gente tentou botar alguns trabalhos, inclusive, para gerar um debate, agora está cortando o tempo do debate, a ideia era essa mesma. Então, deixo a palavra para vocês e faço um agradecimento especial para o Herbert, que leu o livro. Eu acho que a ideia da gente produzir críticas era essa mesmo, de ter um primeiro material, não numa ideia de ter tipo uma Bíblia para seguir de uma maneira sem olhar, e daqui a pouco os religiosos vão me criticar por conta dessa fala sobre a Bíblia, mas acho que era de ter um primeiro material para o debate. Então, agradeço a leitura e deixo o meu tempo aí para Cíntia, Cláudia e o Herbert. Obrigado. Ok, obrigada, Carlos. Passa a palavra, então, pode ser para a Cláudia, que se apresentou depois? Pode sim. Eu tentei responder a Emanuele, que perguntou. Então, nós fizemos 2 etapas. Uma primeira etapa, e aí já respondendo também a questão do DSM, como vocês sabem, uma das grandes demandas das instituições, atualmente do ponto de vista da saúde mental, está vinculada a suicídio, né? Então, a gente também, do ponto de vista do departamento psicológico, a gente utiliza esse formulário que o aluno preenche, ele é um formulário que já nos ajuda na identificação de riscos do ponto de vista da saúde, e aí, para isso, a gente utiliza uma escala padronizada de sintomas. Então, no primeiro momento, a matriz de risco foi definida pelo preenchimento dos alunos que acessam o formulário, ok? E depois a gente conseguiu identificar que eles não dizem respeito só para o perfil do público que acessa o departamento, mas também a partir das ações coletivas, a gente então começa a mapear. Então, só para entender, né? Existem o aluno que nos busca, ele preenche, e existem agendas de ações coletivas que a gente busca os alunos, a gente acessa. Então, a partir desse levantamento, na lista de presença das ações coletivas, a gente aproveita e já faz o levantamento de indicadores, que somados favorecem os indicadores de risco, e que hoje a gente já consegue trabalhar na perspectiva da promoção, né, e da proteção. Então, aquilo que era risco em 2019 é aquilo que cria as intervenções de 2020. O que foi risco em 2020 é aquilo que a gente institui para 2021, e esse é o padrão de reconhecimento de demandas e de intervenções que a gente vem buscando realizar. Então, hoje a gente tem dos dois, de quem acessa e do público que não acessa. Acho que é isso, né? E
quero, assim como o Carlos, muito bacana. Eu acho que são esses espaços que nos faltam para que a gente saia, né? Porque os desafios todos nós conhecemos, mas eu acho que quando a gente pode ouvir um outro, quando a gente pode pensar com o outro, eu acho que é isso que nos mobiliza. E muito obrigada. Para mim foi um grande prazer conhecer o trabalho de vocês, ouvir, e que tenhamos o segundo, terceiro, quarto evento. Eu já estou até aqui com a Cíntia, a gente já está se acertando para o próximo. Muito obrigada, viu? Muito bom. Muito obrigada, Cláudia. Cíntia? Em relação à pergunta, primeiro, assim, eu me surpreendi com o número baixo de pedagogos que existiam na assistência estudantil. Eu não esperava por isso, porque na minha universidade todos os campi têm, né, pedagogos, e eu imaginava que isso era um cenário nacional. Então foi uma surpresa descobrir, né? E muitas pessoas me comentaram isso e me procuraram colocando isso, que não tinham pedagogos vinculados à sua equipe na assistência estudantil. Então, foi uma surpresa. Quanto ao técnico em assuntos educacionais, eu não sei como é que funciona todos os editais, né? Mas aqui no Sul, principalmente, normalmente os editais são para todos os cursos de licenciatura, né, para técnicos de assuntos educacionais. Então, fugia um pouco, né, dessa minha ideia de que, e na minha instituição, os técnicos em assuntos educacionais, eles estão mais vinculados à questão de apoio às atividades e não no atendimento, né? Então, talvez, por essas informações que eu tinha, né, e do serviço, eu não levei em consideração isso e não chamei os técnicos em assuntos educacionais, porque na minha visão e na experiência que eu tinha, eles tinham um papel diferente, né? Então, talvez tenha sido isso. Acredito com certeza que tinha sido isso. Tenha sido isso. Mas também quero agradecer a oportunidade, assim, foi maravilhoso, né, poder falar. Tinha muita gente me cobrando, né, quando é que eu ia poder disponibilizar, porque muitas pessoas do apoio pedagógico participaram, né, alguns estão aqui escutando, né, participaram da produção, né, e do questionário. Então, assim, foi muito gratificante, assim, poder mostrar, né, que já está andando, e algumas pessoas me perguntaram, assim, no próximo semestre provavelmente já vai ter um artigo, aí tô considerando a revista Avaliação, né, da Unicamp para esse artigo, esse primeiro artigo do perfil. Obrigada, Cíntia. Herbert, se quiser fazer suas considerações, e tem aqui uma pergunta da Michele, que perguntou: gostaria de saber quais obras você analisou da TSC e se tem algo escrito mais especificamente sobre o que você tratou. E se quiser aproveitar as suas considerações finais. Primeiro eu quero reforçar aqui o que disse a Cláudia, né, que acho que esse espaço é muito importante. Parabenizar vocês, né, a Mônica, o Carlos, a Michele. Eu acho que a gente muitas vezes fica meio isolado, né? Embora eu trabalhe numa equipe, mas a gente dialoga pouco. Eu, por exemplo, eu não tenho muita facilidade com o WhatsApp, então eu pouco interajo no grupo do WhatsApp. Mas quero parabenizar por esse espaço. Em relação à questão da Michele, eu já li, né, alguma coisa sobre a teoria social cognitiva. E quando eu falei do livro de Gervásio, né, eu estou falando uma perspectiva epistemológica, né, porque o livro do Gervásio, por exemplo, eu acho fantástico, né, eu já li e a gente trabalha muito o livro, né, do Gervásio. Eu acho um livro muito interessante, porque ele foca em várias questões que são próprias dos estudantes, né? Praticamente um livro indispensável para quem trabalha na área. A questão que eu falo de epistemológica, porque quando você aborda qualquer tema, né, que você vai abordar, e eu acho que esse que é o problema da escola e também da universidade, é que você cerca essa temática ou esse desenvolvimento como se ele não pertencesse à conjuntura social, né? Como se, por exemplo, eu lembrei aqui da produção escrita, né?
A gente trabalha muito com estudantes, né, a dificuldade da escrita. Tem um autor, por exemplo, o Robson Cruz, que ele analisa a produção da escrita, e tem até um livro muito interessante. Mas ele não analisa a escrita sem fazer essa articulação com a estrutura social, né? Ele fala, por exemplo, do problema do conservadorismo, né, que implica numa seleção, né? Ele fala no interior da universidade há um valor à escrita. Então, quem detém o domínio da escrita faz disso um poder e não um diálogo. Então, ele até fala da contradição, por exemplo, de muitos autores se dizem socialistas, mas na hora da escrita deixa com que os alunos se desenvolvam sozinhos, como se eles tivessem chegado a esse conhecimento de forma também isolada, né, solipsista. Então, essa que é a questão que eu trabalho, né? Que eu trabalho e que é do Gramsci Freire, né? Então, se eu não entendo a educação como ato político, eu trabalho, assim, é uma questão de viés, a gente tem que respeitar. Muita gente trabalha a educação não como ato político, como fez Freire, por exemplo. Entende a educação como... Tem muitos materiais, inclusive, que a educação é instrução. Entende a educação como um campo de instrução. Então, você instrui. Tem gente que critica o Freire, por exemplo, por causa disso, porque o Freire introduz a dimensão política na educação. É uma questão de viés. Não existe certo ou errado, existe uma perspectiva, né? Eu defendo essa, a educação como ato político. Obrigado, gente. Obrigada, Herbert. Bom, pessoal, então a gente encerra a nossa manhã, nossa primeira mesa. E lembrando, aqui no chat, nós retornamos às 13h30 para a segunda mesa de apresentação de trabalhos e seguimos, então, depois por toda a tarde. Obrigada pela presença de todos, de todas. Bom almoço ainda aqui rapidamente e até daqui a pouco.